Fala, meu guerreiro, minha guerreira. Na aula de hoje, agora a parada começa a ficar mais sinistra, hein? Deixa eu falar um negócio pra você. Eu preciso que você copie junto comigo. Eu preciso que você escreva junto comigo, tá? Para que você aprenda aí de fato as especificidades da sua banca e, na realidade, assim, as especificidades, a gramática normativa para redação, ok? Na aula passada eu me identifiquei aqui em vários aspectos e eu queria fazer mais uma identificação que é não trabalhar com outras áreas. Eu sou específico, especializado, como eu disse para vocês, em redação. Então tudo que eu vou falar aqui, ela tem uma representação de nota e cognitiva. Então, além de o corretor gostar do que eu vou passar para vocês, com certeza vai ser acrescentado a sua nota. Beleza? Primeira delas, não poderia ser diferente, né? Vamos trabalhar com a linguagem. Então, pega o bizu e vem comigo. Linguagem, gente. Para sua prova PC, PR, a gente tem que trabalhar aqui, ó, com terceira pessoa, tá? Pode ser trabalhado. Terceira pessoa, e para aqueles que têm muita dificuldade, são verbos terminados em M, positivo, ok? Infinitivo você pode usar, infinitivo tranquilamente também. Vou colocar de um jeito mais fácil aqui, colocando que é terminados verbos em R, tá? Particípio você pode usar, também para facilitar aí vou colocar ado. E o índice de indeterminação de sujeito, vou colocar índice de sujeito aqui, porque na realidade o nome para mim não vai fazer diferença, ok? Que é o SE. Vem comigo. Linguagem. Eu vou caracterizar a linguagem aqui como sendo um dos maiores problemas de concursos, principalmente carreiras policiais, que é o que hoje eu sou autoridade, graças a Deus. Cara, linguagem. A galera preocupa com conteúdo, é muito importante. Gente, é muito importante. Se você souber o conteúdo daquilo que está sendo cobrado, pelo amor de Deus, né? É muito importante. Conteúdo é... Agora, não adianta nada você saber o conteúdo se você não sabe a forma de escrever, a linguagem. Eu sou uma pessoa extremamente rica e vou para o Japão. Legal. Só que eu não tenho linguagem, eu não consigo conversar. Eu vou mostrar dinheiro, o povo vai achar que eu estou distribuindo dinheiro, porque eu não sei falar, eu estou com fome. Eu vou ter que fazer gesto, vou ter que fazer alguma coisa. Linguagem, gente, é imprescindível. Então, essas que eu saquei para vocês é aquilo que você pode usar. Eu ainda vou colocar aqui alguns exemplos para vocês, tá bom? É o que vocês podem usar. É o que fica bonitinho aí para assegurar a sua nota. E aí tem aquilo que você não pode usar, que eu vou colocar agora também. Vamos lá? Pega o bizu, vem comigo. Então, ó, isso aí é o que você pode usar, né? É o que você deve usar, né? Isso aqui deve, ok? Deve usar. Isso aqui não pode usar, que eu vou colocar aqui do ladinho, ó. Não usar, ok? Tá aí, ó. Não usar. Que é gerúndio, gerúndio e primeira pessoa. Eu vou colocar aqui primeira pessoa do plural, né, gente? Acho que ninguém escreve aí primeira pessoa do singular, não, né? Não é possível que escreve eu acho, né? Ai, eu acho que a polícia... Não, acho que não tem esse problema. Gerúndio, NDO, primeira pessoa do plural, bizu, OS. Ok? Massa, massa, massa? Então, é isso aí. E os exemplos para isso? Terceira pessoa, olha aqui um verbo, ó. Observam. Ok? Infinitivo. Analisar. Particípio. Verificado. Beleza? Índice sujeito. Nota-se. Curirim, eu não entendi não. Como assim? Esses verbos aí, qual que é a relação deles aqui, gente? Ó, presta atenção. Olha lá, ó, terminou em SE, terminou em ADO, terminou em R, terminou em M. Pronto, é isso aí, ó. Usou isso aí, tá tranquilo.
Para qualquer verbo, gente. Qualquer verbo aí que você quiser usar com essas terminações aí é possível tranquilamente, ok? Qualquer verbo. E em relação ao não usar, né? Ao que não usar, para gerúndio, gente, vou colocar o verbo ali o mesmo, primeiro ali, ó. Observando. Observando. Beleza? E para a primeira pessoa do plural, vou colocar analisamos. Analisamos. 100%? Nil total? Ó. NDO-OS. Ok? Não pode usar. Podendo ser retirado até 20% da nota. Até 20% de perda da nota aí. Beleza? Ok? Vem comigo. Por que não pode ser usado gerúndio, Curirim? Não, gente, na verdade, eu vou falar aqui no microfone, baixinho aqui, ó. Na verdade, pode, mas você vai criar complicação para sua cabeça. Porque gerúndio, ele traz uma ideia de desconhecimento específico de linguagem. Quando eu falo assim, ó, eu cheguei aqui no estúdio, eu estava observando, agora eu estou observando e eu estarei observando. Rapaz, não tem tempo preciso aí. Observando eu posso usar para tudo. Passado, presente, futuro. Fraco, fraco. Se eu posso usar para os três momentos, é fraco. Tá? Então assim, Curim, vai zerar? Não. Quem falou que vai zerar? Eu não falei que vai zerar. Eu falei que se você usar de forma exacerbada, sendo como uso errado, pode perder até 20% da nota. Só isso que eu falei. Não falei que vai zerar? Beleza, ok? E primeira pessoa do plural é porque você está participando, né, do texto. Lá está sendo cobrado um texto dissertativo e argumentativo. Não é um artigo de opinião. Ok? Então, se fosse artigo de opinião, aí sim, né? Aí a gente trabalhava lá com observando, analisando, verificando. Mas por ser um texto dissertativo e argumentativo, não rola. Beleza? Vou dar um exemplo para vocês, para ficar melhor. Vou falar, é o tal do bizu, né? Vou dar um exemplo de como que você tira o gerúndio, tá? E só tem um jeito de você saber se você faz gerúndio, tá? Escrevendo. Escrevendo. Faz um texto, faz uma redação aí para alguém ver, para um amigo ver, entendeu? Para um colega. Ou dá uma lida aqui para mim, tá? Faz um esquema desse jeito aí que ele consegue analisar, ok? Então, gerúndio até para falar é um problema, tá? Você liga aí num lugar aí de uma operadora qualquer, vou estar passando a sua ligação e verificando o problema. Se possível, nós estaremos solucionando, é um problema, é sério, gerundismo, ok? Então vem comigo. Para tirar gerúndio, gente, para tirar gerúndio, é só você colocar ou ao antes do que foi feito. Entendeu? Então, por exemplo, ele tira gerúndio e tira também primeira pessoa. Isso aqui é o mais top, ó. Esse aqui é o mais top, tá? Essas duas palavrinhas aqui, elas são... Vamos pegar aqui, ó. Analisamos. Analisamos. Dessa forma, analisamos. Dá certo? É analisado. Viu aí? Agora já virou ado. Viu que legal? Ao analisar. Beleza? Curi, podia ser ao analisarmos. Não, aí você mudou a palavra, você colocou um E. Ok? Então tá aí, ó. Tirou gerúndio da primeira... Ó, tirou a primeira pessoa. Tirou a primeira pessoa. Ok? E o observando lá? Como é que funciona? Porque aí você tirou a primeira pessoa, mas gerúndio. Ao observar. Pode usar o ao aqui, ó. Observar. Pronto. Beleza? Pronto. Observando tem como usar, né? Então esse aí não dá pra ter a referência, né? Seria observado, né? Seria observado. Mas enfim, é só colocar ou ou ao antes da sua escrita, lá no rascunho ainda, que você consegue tirar o gerúndio e a primeira pessoa do plural. Beleza? E aí, com certeza, vai dar tudo certo na sua redaçãozinha aí. Agora, deixa eu destacar um negócio aqui pra vocês, ó. Muitas pessoas, eu dei aula lá em Santa Catarina, uma vez, e o pessoal lá da turma me perguntou a respeito de quando
E outra vez, uma outra aula presencial em Porto Alegre, me perguntaram sobre, deixa eu ver, qual que era? Ah, fazendeiros. Fazendeiros, tá? Eu achei diferente essas duas perguntas aí, porque assim, né? Tem muita gente que tem vergonha de perguntar. Eu sempre falo, não precisa ter vergonha, porque se as pessoas já fossem concursadas, não estariam ali na mesma turma, né? E aí, cara, me perguntaram se essas palavras estavam erradas. Quando. Ai, Curirim, mas o senhor deu um exemplo aí, e aí o senhor falou assim, dessa forma, quando. Mas quando não é gerúndio? Gente, quando é verbo? Eu quando, tu quandos, ele quando, nós quandamos? Não é verbo. Entendeu qual que é o lance? Então, quando você pode usar na redação. Ok, sem problema algum. E fazendeiros da mesma forma, né? Me perguntaram, era uma prova, acho que era defensoria, não lembro. Mas uma prova, e aí, Curirim, mas aí nesse caso, um dos temas que pode ser cobrado aqui é sobre os fazendeiros, sobre apropriação, sei lá de quê, e aí, não posso usar fazendeiros, como que eu vou fazer? Eu vou ter que usar agricultores? Eu falei, fazendeiros não é verbo, gente. Como que eu vou conjugar fazendeiros? Eu fazendeiros, tu vaca, nós gado, ele chácara, não tem nem como explicar, tá? Não é verbo, não se parece ser bobeira isso, né? Parece ser coisa tão pequena. Só que é coisa que eu sei que tem gente que tem dúvida e tem que ser esclarecido. Só é para verbo. Escrever é verbo? É. Eu escrevo, você escreve, nós escrevemos, verbo. Almoçar é verbo? É. Eu almoço, você almoça, nós almoçamos, é verbo. Beleza? Ok? Então, tudo que faz referência, a perspectiva minha, sua e nossa, é considerada verbo, e aí você tem que fazer a referência de ser gerúndio ou não, somente nessas palavras. Positivo, então não precisa ficar com medo de quando, ou fazendeiros, ou sei lá, tá? Quando eu coloquei OS aí, é para facilitar, é para dizer que as verbos em primeira pessoa do plural terminam com OS, mas não quer dizer que toda palavra na língua portuguesa com OS é primeira pessoa do plural. Beleza? Ok? Então vamos para frente. Próxima dica aí. Ah, essa é uma dica que a galera, né, derruba o Instagram de perguntar para mim. Essa aí, ó. Quantidade de linhas por parágrafo. Vamos lá. Nesse tipo de texto, nós acreditamos que vai ser o texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Correto? É o que a gente acredita, né? Vai ser lá introdução, desenvolvimento e conclusão. Curim, quem você colocou D1, D2 aí? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Positivo? Ok? Ah, Curirim, mas e se fosse uma redação com item, igual o senhor mostrou lá na outra aula, lá que tinha os 3 itens lá embaixo, na prova de 2007, para escrivão. Se fosse item, esse aqui seria o primeiro item, ó. Esse aqui seria o segundo item e esse terceiro item. Aqui eu só estou verificando a quantidade de parágrafos, tá? O nome aí não altera não, ok? Beleza? Quantidade de linhas por parágrafo, na realidade, né? Primeira coisa, 5 parágrafos para 25 linhas não existe, né, gente? Não existe. Segundo, 3 parágrafos também para 25 linhas eu acho que fica pobre. Então, o ideal são os 4 parágrafos aí, ok? Introdução, 5 a 6 linhas, positivo. Desenvolvimento, 5 a 6, 5 a 6, 5 a 6. Gente, esse é o bizu. Esse é o... Rapaz, o seu corretor, se ele vê os parágrafos divididos desse jeito aí, moço, é ir pro abraço. Ele compra seu texto. Gente, ele compra seu texto. Entendeu? É tipo assim, eu cheguei aqui e já comecei falando, não, vamos falar tal, não sei o que, digital, e não fiquei. Depois eu fui falando, né, já fui corretor do CESP, que é uma banca, tal, não sei o que. Por quê? Pra venda. Tudo bem que a venda do meu foi uma venda real, tá? O meu não é mentira, não. Mas assim, o corretor também compra. Então, se ele vê um texto ali organizado, né, estruturalmente, etc., para ele é muito massa. Para ele é muito bacana, tá? Então, a referência é muito, muito, muito em cima. Não existe uma regra na língua portuguesa da quantidade do tamanho de parágrafo. Tem que ser um de... Não existe. A regra é simples. Os parágrafos têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho. E por ser 25 linhas, vem comigo.
Eu vou acreditar que aqui eu tenho, ó, né? Não é isso? E lá não é 25? Então aqui eu vou ter, ó, viu aí que legal? Viu aí que legal? E aí a gente sabe que um ou outro desse parágrafo aí, de repente você vai colocar 7, entendeu? Um deles vai ficar com 5 e sei lá, tá? Então é mais ou menos essa referência aí, ó. Vai dar seus 24 e aí 25 é o ideal, você vai ter... Quem quiser fazer também, tem um outro modelo aqui, ó, que é esse aqui, ó. Introdução, se quiser fazer desse outro modelo também não tem problema não, é só porque eu acho que é mais fácil aprender o de cima aí, né? Mas enfim, quem quiser fazer desse modelo aqui também pode, ó. 5, 5, 7, 7 também pode, não tem problema não, ó. Entendeu? Também tranquilo. E aí uma delas vai passar, obviamente, ok? Então quem quiser fazer dessa forma aí também não tem zica não. Eu só acho que um parágrafo com menos de 5 de 5 linhas, ele fica feio. Um parágrafo de menos de 5 linhas, ele fica bem pobre, sabe? É um parágrafo muito curto, parece que não deu pra você explorar muito. Então se quiser fazer, pode, mas acho que 5 linhas é o ideal. Beleza? Por que 5 linhas é o ideal? 5 que eu falo no mínimo, tá? O máximo eu coloquei pra vocês. 6, 6, 6, 6, 6. Ok? Ficar muito grande um parágrafo do outro, tira nota da estética, beleza? Tira nota da estética. Então não pode ter um parágrafo de 8, o outro de 3. Aí o outro de 4, o outro de... Não pode aquela gambiarra, não. Beleza? Tem que ser mais ou menos o mesmo tamanho. Por isso que eu passei esse bizu aí pra vocês. E tem um porquê. Pela periodização. Eu já vou falar da periodização pra vocês, tá? Mas pela periodização, ok? Antes de falar da periodização, vem comigo aqui, ó. Vocês viram aqui, só um bizu, rapidão. Que eu não coloquei crase aqui, ó. 5 a 6, 5 a 6, 5 a 6, 5 a 6. É porque diante de cardinal, crase faz mal. Pega o bizu aí. Diante de cardinal, crase faz mal. Então não usa crase antes de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, não. Se fosse diante de horas, crase sem demora. Gostou da rima? Vamos lá? Diante de hora, crase sem demora. Então se vai ser alguma coisa às 21 horas, beleza, tem crase. Agora diante de cardinal faz mal. Então diante de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 não tem. Beleza? Pega essa rima, às vezes ajuda aí alguma coisa na redação, né? Vai que... Ok? Então vamos lá. Isso aqui então é a nossa referência, beleza? É a nossa referência base. O texto olhando dessa forma assim, ó, a gente chama ele de macroestrutura. Macroestrutura. Se nós olhássemos o texto somente por parágrafo, seria a microestrutura. E aí é onde entra aí a divisão de períodos. Beleza? É nesse momento aí que a gente vê o que acontece em relação à divisão de períodos. Dividir período é nada mais, nada menos que você pegar um parágrafo e fazer a repartição em frases. Vamos pensar que o tema... o que eu havia comentado com vocês nessa aula ainda, ou foi na aula, não sei, acho que foi na aula passada, de violência contra a mulher. Eu vou fazer um parágrafo aqui para vocês terem uma noção, tá bom? Vamos lá, vou começar aqui, ó. Conforme o artigo 1º, vírgula, né, para poder separar da onde que é o artigo 1º, da Constituição Federal, e aí você vem aqui e coloca o CF/88 aqui dentro, né? Olha lá, beleza? Conforme o artigo 1º da Constituição Federal, fecha aqui para virar um aposto, ok? A gente prende isso bonitinho depois. Então, conforme o artigo 1º da Constituição Federal, é previsto a é assim que separa a dignidade, viu? Opa, aqui saiu tipo um acento aqui, ó. Aí. Não é acento aqui não, gente. É uma bolinha aqui. Foi uma bolinha aí, ó. Dignidade da pessoa humana. Curirim, não tinha que colocar aí o inciso 3º, não? Não precisa, não. Curirim, se eu não souber o artigo, eu posso colocar só a Constituição Federal? Pode, só é pobre, né? Mas pode. Tá? Então, conforme o artigo 1º da Constituição Federal, é prevista a dignidade da pessoa humana. Beleza? Entretanto, nota-se que isso não é uma realidade vivenciada pelas mulheres.
não é uma realidade vivenciada pelas mulheres tendo em vista a violência doméstica. Só um exemplo, tá? Assim, são imprescindíveis ações como beleza? Ok? Só retificar algo aqui para vocês, ó. Previsto a é prevista, beleza? Então troca aí, ó. Previsto a não, ok? Prevista. Aí, ó. Aí. Show? Beleza. Fiz aí pra vocês um parágrafo aqui agora, né? Seria ao vivo se não fosse gravado, seria ao vivo, né? Pra quem tá me vendo aqui, tá ao vivo. Então fiz um parágrafo pra vocês verem o que é uma divisão de período. E aí eu já vou explicar aqui o que é um período embrionário, o que é um período muito longo e como faz essa divisão de período aí, no caso aqui da introdução. Beleza? Então vem comigo. O primeiro aqui, ó, isso aqui é um período, ó. Vamos lá, primeira coisa, isso aqui é um período, ó. Isso aqui é um período. Tá vendo aí? Isso é um período. De uma letra maiúscula até um ponto final é considerado um período. Ok? Então, nesse meu parágrafo aqui, tem a quantidade ideal de períodos, que são 3 períodos. Olha lá, aqui está o outro período, ó. Tá o outro período. Beleza? E para finalizar ali, eu fiz um outro período, né? Tá aqui, ó. Assim, são imprescindíveis, tarará. Ok? Aqui, ó. Beleza? Esse aqui é um outro período. Ok? Vermelho, primeiro período. Verde, segundo período. Roxo, terceiro período. O que seria, então, um período de frases muito curtas ou períodos embrionários, que a gente chama, tanto faz? É falar assim, ó, a Constituição prevê a dignidade da pessoa humana. Aí é embrionário. Aí é curto. Ué, a Constituição prevê... Tá, beleza, mas e aí? Não vai discorrer nada, só isso. A Constituição fala de dignidade da pessoa humana. Só aí, explorou. Nem nada, não... Tá? E o que seria longo? Eu não colocar esses pontos finais. Na hora de fazer a representação, eu ficar colocando vírgula. O tempo todo colocando vírgula. Aí o período fica gigante. Curirim tira nota se você não souber usar a vírgula. Se você não souber usar os mecanismos de pontuação, tira nota. Então, eu não faria divisão de período dessa forma complicada. Eu faria da forma mais simples. Pensando, presta atenção. Pensando assim, ó. Eu dei para vocês a quantidade de linhas por parágrafo, não foi? 6 linhas mais ou menos por parágrafo? Beleza. Então você vai com isso aí para a cabeça. Aí que eu queria que você pensasse. São 6 linhas dentro de cada parágrafo. E cada parágrafo tem 3 períodos. É a quantidade ideal de períodos por parágrafo. É como se fosse 3 frases por parágrafo. Então, se eu tiver 6 linhas e eu tiver que ter 3 períodos, rola de ter mais ou menos 2 linhas por período. Logo, raciocínio simples, tá? Se são 6 linhas e eu tenho 3 períodos, eu vou colocar cada período sendo 2 linhas. Aí eu vou ter 2, 4, 6. Cara, se você der conta de aprender isso, é caveira. Pode já preparar o churrasco aí e me convidar, porque você vai ser aprovado. Beleza? Então vem comigo. O ideal, então, presta atenção, vou colocar aqui, ó, 3
períodos, é o ideal. Ah, Curirim, pode ser 2? Pode. Pode ser 4? Pode. Eu tô falando o ideal, tá? Tô te ensinando aqui a sair fora da caixa, né? Dentro desses 3 períodos aí, duas linhas por período. Aí ele não fica embrionário, ele não fica tão curto e não fica tão longo, tá? 2 linhas por período. É o ideal. E se vocês observaram o que eu fiz aqui, eu vou até explanar um negócio aqui muito massa, ó. Eu fiz aqui um esquema que serve para todos os temas. A gente vai trabalhar bonitinho isso, quando a gente vai trabalhando dentro da estrutura, né, específica de cada texto. Mas olha aqui, só a critério de conhecimento. É como se eu tivesse trabalhado aqui, ó, no primeiro período, né? Eu tivesse trabalhado o ideal, olha que legal. O segundo aqui, o real. E o terceiro aqui, ó. Como é que eu vou fazer o terceiro? E o terceiro aqui, o necessário. Como assim, Curirim? Não tô entendendo o que você tá falando. Aqui, ó, presta atenção. Primeiro eu falei que existe a dignidade do ser humano, correto? Show. Beleza. Só que aí depois eu quebrei. Olha o entretanto, olha aqui o entretanto, ó. Falei, opa, peraí. Existe dignidade da pessoa humana, verdade. Entretanto, note que isso não é uma realidade vivenciada pelas mulheres, e aí eu coloquei aqui o tema e fiz minha tese. Tendo em vista, tá? Não é em vistas aqui não, ó. Tendo em vista a violência doméstica. Olha a minha tese, tá? Não existe a real aplicabilidade aí dos direitos da dignidade da pessoa humana, por exemplo, tendo em vista a violência doméstica. É um bizu, cara, fenomenal isso aí. Ideal, depois eu coloquei o real. E aí no terceiro período, eu vou colocar o quê? O necessário. Assim, são imprescindíveis ações, faltando um perninho aqui, ações como? O que você acha que é imprescindível para acabar com a violência doméstica? Você acha que tem que criar delegacias especializadas? Você acha que tem que aumentar as punições? Você acha que... Então, ações como delegacias especializadas, construção de delegacias especializadas, bem como maior punição aos infratores. Entendeu? Beleza? E aí vai ser aqui, ó, presta atenção, meu desenvolvimento 1, meu desenvolvimento 2. Já joguei lá na introdução, que eu vou trabalhar no desenvolvimento 1 e o que eu vou trabalhar no meu desenvolvimento 2. Moça, é top. Não falha. E esse tipo de coisa, ela fecha a sua redação, ela fica com a gente chama de projeto de texto, sabe? É quando eu planejo aquilo que eu vou fazer, lá na minha introdução, depois eu sigo. Fica com coesão, com coerência, tá? Então não se esqueça, linguagem imprescindível para que o texto ele tenha uma qualidade, né? Na hora ali de entendimento, etc. Depois, representação de divisão igualitária entre os parágrafos. Desenvolvimento, às vezes, pode ser maior. Olha o nome, desenvolvimento. Mas não pode ser muito maior também, porque senão vai virar bagunça, tá? Então, mais ou menos igual, 6 linhas seria o ideal em cada parágrafo, né? Máximas 25 linhas, não pode passar. Se passar, pode até zerar de acordo com o edital. Máximos 25 linhas. E em cada parágrafo dividir em 3 períodos, se for possível. Sendo que período é uma frase, e essa frase, se tiver 2 linhas aí, é o ideal, né? Para não ficar tão curto, nem ficar tão longo. Positivo? Vem aqui, só para eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó, rapidinho. Esse negócio que vocês estão vendo aí, espaçamento de parágrafo, cara, é o bizu, assim, é o bizu Curirim que o povo acha top. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Presta atenção, vem comigo. Só para alimentar aí o que vocês aprenderam, tá? Você aprendeu na escola a usar o dedo para dar o parágrafo? Para dar o tamanho do espaço do parágrafo para começar? Você aprendeu? Eu aprendi. A professora falava assim, coloca o dedo lá na hora que você for começar o parágrafo, coloca o dedo lá. Eu vou te mostrar qual é a real aplicação de acordo com o próprio INEP, de acordo com a própria gramática normativa brasileira, de acordo com as principais bancas, a própria UFPR, né, o CESP, entre outras, como que se faz esse espaçamento. Não é com o dedão, beleza? Mas quando você vai ficar sabendo disso? Na próxima aula. Então pega o bizu e vamos pra cima com o Curirim.